Estamos de volta para o bloco final do Jornal Regional desta sexta-feira. Como sempre, trazendo para você o quadro Ser Saudável. Para isso, aqui na bancada conosco, nessa noite, a doutora Thelma Staron, que é clínica geral e também médica sanitarista. Certamente, grande parte da população de Araucária que nos assiste nesse momento conhece a doutora Thelma, até porque a doutora há cerca de 30 anos já trabalhando na saúde pública também de Araucária. Boa noite. Uma satisfação recebê-la aqui. A satisfação é nossa. Eu sei que a gente termina sendo muito conhecida no município, até porque quando eu me formei já vim para o município, né, e sempre achei que trabalhar com saúde pública numa época que não se trabalhava, né? Quando eu vim para Araucária, o médico ir para posto de saúde é aquele que não tinha conseguido nenhuma outra coisa melhor. E hoje a gente vê que mudou muito esse perfil, né? Hoje o médico ele sabe que ele tem que trabalhar a prevenção, porque é aí que ele está achando o resultado mais tarde de prevenir uma série de consequências das doenças. E em última análise, sofrimento, né? E Quanto o sofrimento. mais se prevenir, menos você sofre, né? E para o poder público, o custo. Também. Né? Quanto mais complicada for essa patologia que necessite internamento, reabilitação, mais custo isso é para o serviço. Então é melhor que se faça uma prevenção e com isso você evite todas essas sequelas que podem ocorrer. Doutora, eu sei da sua paixão por essa questão da prevenção e inclusive o nosso quadro ele é muito voltado para isso justamente também. Doutora, é lamentável como a gente vê pessoas sofrendo e até vidas que se perdem por questões como o diabetes, como a hipertensão. Claro que, certamente, quando a senhora começou a sua carreira na saúde pública, não havia essa preocupação que tem hoje. Haviam outras preocupações, mas hoje tem que se preocupar com isso e há como prevenir também, não é? Certo. Em 1960, 70, as pessoas morriam de diarreia, tuberculose. Apesar que a tuberculose hoje volta por um outro comportamento, por causa da AIDS, de outro comportamento. Mas hoje a gente fala de doenças crônicas. Tá? Então nós falamos hoje de hipertensão, de diabetes, das artroses, né? Mudou o perfil, que ele está muito mais ligado muitas vezes ao cuidado que o próprio indivíduo tem consigo mesmo do que eram as diarreias, quando você tinha que ter saneamento básico, água potável, eram cuidados, como se diz, do meio ambiente, enquanto hoje os cuidados passam a ser um pouco mais individuais. Tá? O médico ele pode tratar o indivíduo com uma hipertensão, mas tem uma série de coisas que se esse paciente não fizer, não adianta o remédio que está sendo tomado. Então, essa prevenção da doença, tá? Até porque se vocês pegarem um site do Ministério da Saúde, vocês vão ver os dados que existem. Tá? Hipertensão é uma doença que atinge de 10% a 20% da população. É muita coisa. É muita gente. Se vocês pegarem hoje o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, então vocês imaginam em torno de 20 milhões de pessoas. Tá? A população de muitos países. De muitos países, exatamente. E hoje a maior causa de mortes no país são as doenças cardiovasculares. Tá? Então, nós temos até hoje, se a gente for comparar, um perfil de país de primeiro mundo. Tá? Nós deixamos de ter aquele perfil antigo. Em termos de doenças. Em termos de doença, porque quando se morria de diarreia, isso era coisa de terceiro mundo. Hoje se morre de hipertensão, né? Às vezes do derrame que é causado pela hipertensão, das complicações de uma diabetes. Tá? Aí em outro, brigando ali com as cardiovasculares, nós temos os câncer, tá? Que hoje é a maior causa de morte nos países desenvolvidos. Tá? E aí depois vem as doenças externas, que são os homicídios, os acidentes de automóvel. Então hoje nós temos um perfil de mortes, tá? De país de primeiro mundo. Tá? E nós podemos mudar esse perfil, porque uma coisa é você ter doenças que você pode evitar e outras doenças inevitáveis. Hoje os países desenvolvidos em relação ao câncer já têm formas de evitar. Quando você tem uma história familiar e faz essa prevenção. Doutora, falando aqui especificamente de diabetes, da hipertensão também, ela pode ser evitada, há uma parcela importante, obviamente que a gente tem toda uma questão genética, hereditária, isso deve existir. Agora, existe uma parcela importante que poderia realmente evitar?
Bom, hoje, né, o próprio Ministério da Saúde coloca que em torno de 60% a 80% dos casos podem ser tratados em unidades de saúde, tá? Para ver que a doença, quando você começa a tratar ela cedo, ela pode ser controlada com ações bem básicas, tá? E outro dado que dá até em relação à diabetes, que poderiam ser evitados 50% dos casos de diabetes se houvesse um controle da alimentação, ou seja, não tivesse obesidade, tá? Que a obesidade ou ganho de peso excessivo pode ser um fator predisponente à diabetes. E o outro, sedentarismo, que em torno de 30% das diabetes seriam evitadas se o sedentarismo também fosse controlado, quer dizer, as pessoas passassem a fazer mais exercício físico. Ou seja, se as pessoas fizessem, né, tivessem o hábito da atividade física e uma alimentação saudável, nós teremos aí talvez 20%, 30% no máximo de casos de diabetes do que nós temos hoje. Hoje se espera que nós tenhamos na população em torno de 7,5% de população com diabetes. Tá? Então, isso poderia ser reduzido, né? E até, como a gente fala em prevenção, a gente fala em prevenção em vários níveis. Uma é eu fazer uma prevenção com esses cuidados, é eu evitar que as pessoas tenham a doença. Tá? Depois, que a gente chama como prevenção primária. Depois, a secundária, quando eu já tenho a doença e eu vou evitar complicações da doença. Tá? Eu vou evitar que essa pressão suba muito, que ela venha a ter um derrame, ou que essa diabetes fique descontrolada e ela faça o que a gente chama pé diabético. Só antes de falar da terceira, claro que sempre quanto mais cedo isso for feito, melhor. Exatamente. Né? Então, o essencial seria que na prevenção primária, tá? É até um pouco estranho, né? Você criar uma unidade de saúde, colocar médico, enfermeira, tudo, e não ter doente. Tá? Mas o certo seria isso, é que essas pessoas, com o conhecimento técnico que elas têm, pudessem estar orientando as pessoas para que elas não ficassem doentes. Isso seria o ideal. Então eu vou lá, vou fazer o meu periódico anual, vou lá fazer todos os exames, vou ser aconselhado, se eu estiver um pouquinho acima do peso, eu vou ser orientado pela nutricionista, se é fumante, eu vou ser orientado como deixar o cigarro. Quer dizer, o trabalho de atenção primária seria eu estar fazendo um trabalho com esses profissionais, evitando que elas fiquem doentes, que tenham hipertensão, que tenham uma diabetes, e até vamos falar de doenças crônicas, né? Problemas de coluna, tá? A gente sabe que muitos problemas de coluna são em decorrência da postura que as pessoas têm. Tá? Eu trabalho no Departamento de Saúde Ocupacional hoje e nós temos muitas cozinheiras e muitas delas com problemas de ombro, problemas de coluna, tá? Que poderiam ter sido evitados, tá? Se de repente equipamentos adequados para ela trabalhar tivessem sido orientadas em relação à postura de trabalho, tá? Então elas poderiam estar evitando hoje com 50, 60 anos estarem às vezes com problemas sérios ortopédicos, se lá atrás elas tivessem tido uma orientação. Perfeito. Né? E qual seria o terceiro estágio? O terceiro seria a prevenção terciária, onde eu já tenho a doença instalada e que às vezes eu já tenho uma sequela dessa doença. Tá? Então, no caso da hipertensão, eu tenho o grande problema que são os derrames. Tá? 85% dos derrames ocorrem em pessoas que têm hipertensão arterial. Tá? Não quer dizer que 85% das pessoas vão ter derrame, mas que os que acontecem, a grande maioria são em decorrência da hipertensão arterial. Tá? E, voltando na prevenção, são coisas que até nós conversávamos antes aqui. Eu venho numa geração que não se pregava tanto a prevenção, né? Talvez porque naquela época ainda as pessoas estavam precisando água potável, esgoto, né? Nos anos 60, 70, quando eu era adolescente. Tá? Hoje, tá? Falar em vida saudável é a coisa que você mais ouve falar. Você abre uma revista Época, uma Veja, sempre tem uma reportagem falando disso. Então isso é o que tem que se ter hoje. Eu tenho que ter uma vida saudável, eu tenho que deixar o sedentarismo, eu tenho que diminuir a ingesta de sal, que hoje... Fumar nem pensar, né? Fumar nem pensar, diminuir o consumo de bebida alcoólica. Aí as pessoas às vezes até perguntam, mas eu posso beber? Falo, as pessoas podem fazer tudo,
desde que tenha um equilíbrio. Se eu beber muito, se eu fumar muito, tá? Não, o cigarro faz mal porque ele tem, além da nicotina, todo o produto dele vai fazendo uma deposição no pulmão. Sim. E isso em algum momento vai... Jogar fumaça dentro do organismo não pode ser nada saudável. Né? Tá, nada saudável. Então, cuidar da alimentação, tá, é uma coisa hoje. Hoje as pessoas têm acesso. Antigamente, eu lembro que, quando eu era pequena, que meu pai comprava uma maçã, tá, era uma coisa do outro mundo. Era um acontecimento. Era um acontecimento. Né? Hoje, você vai em qualquer supermercado, quitandinha da esquina, você tem ali pera, maçã, você tem legumes de todo custo tipo. Razoavelmente, né? Antigamente, né, a vinda e ida de frutas e verduras não era uma coisa que você tinha com facilidade. Eu lembro uma vez que eu fui ao Nordeste e ninguém conhecia lá caqui. Tá? Porque na época não se tinha como também você transportar o caqui, né? Hoje você come, você vai no mercado, você vê frutas de outras regiões, de outros países, então o acesso à comida é mais fácil, né? Então o cuidado com o peso, né? O cuidado com a alimentação, o tabagismo, tá? O sedentarismo, né? Tudo isso faz a diminuição na ingesta de sal, de comidas gordurosas, das chamadas gorduras saturadas. O próprio açúcar também, né? Tá? O próprio açúcar, né? As gorduras saturadas, que são aquelas de origem animal, tá? Então, o excesso de consumo de carne gordurosa, a pele do frango, manteiga, queijos. Os queijos, quanto mais amarelo, mais gordura tem. Então, esses são cuidados do dia a dia que as pessoas podem estar tomando para ter, então, uma vida mais saudável. Perfeito. Doutora, a nossa conversa poderia, né, ir até mais tempo nessa noite aqui, mas infelizmente nós temos também compromisso aqui com o nosso horário. Mas valeu muito pela sua presença aqui, pelas suas informações, e a gente espera poder conversar em outra oportunidade em breve. A gente se coloca à disposição, agradece pela oportunidade e espera que seja útil para as pessoas que estão escutando, né, essas informações que a gente tem passado. Obrigada. Doutora Thelma Staron, que é clínica geral e também médica sanitarista, conversou conosco na edição desta semana do quadro Ser Saudável, que encerra o Jornal Regional dessa sexta-feira. Na próxima sexta-feira, o Jornal Regional vai ser especial, né? Ao vivo, direto lá da festa do Pêssego, mas vai contar também com o quadro Ser Saudável, e ele também será feito ao vivo lá do Parque Cachoeira. Bom, amanhã, edição especial de sábado, com a reprise das principais reportagens que foram ao ar aqui no decorrer dessa semana. Encontro marcado. Você, muito obrigado pela audiência, uma excelente noite e até lá. Acompanhe aqui na TV Araucária a cobertura ao vivo da 28ª Festa do Pêssego, direto do Parque Cachoeira, sexta-feira a partir das 5h30 da tarde, no sábado e também no domingo a partir das 3 horas. Apoio Prefeitura de Araucária, muito mais por você.